Oportunidades em lugares para você conseguir ganhar dinheiro trabalhando com moda sob medida. Você já deve ter escutado, ou você já deve ter percebido, ou pensado, né? Alguma coisa aqui na sua cabeça, coisas como, não dá para eu ganhar dinheiro aqui na minha cidade pequena. Eu moro num bairro afastado. Nossa, em cidade grande a concorrência é terrível, é muito difícil conseguir se destacar. Eu, Bruna, já escutei muito isso. Eu, Bruna, já pensei isso. E o que eu quero trazer hoje? Vamos explorar como você pode aproveitar o máximo em qualquer uma dessas duas situações, na sua situação. Seja numa cidade pequena ou numa cidade grande. Vamos enxergar a oportunidade em cada uma dessas situações que talvez você não esteja vendo. Por que isso é importante? Gente, uma coisa que é fundamental. Quando a gente decide ser a pessoa que vai focar na solução, não no problema. Isso aqui, testa para você ver. Testa pelo menos um mês de toda vez que aparecer um problema que na sua cabeça pode ser muito grande, às vezes nem é tão grande, às vezes é grande. Mas apareceu um problema, decide focar na solução. Isso aqui me ajudou muito, ser uma pessoa que busca sempre as soluções, em vez de travar no problema, me ajudou muito a sair de situações que, na minha cabeça, parecia ser um impeditivo, uma condição assim que vai atrapalhar toda a minha jornada, todo o meu trabalho, a valorização do meu trabalho. Porque eu sei que a gente pensa isso. Antônia falou assim, Bruna, preciso muito da sua ajuda, tenho dificuldade com o aprendizado, principalmente na modelagem. Bacana, na jornada eu vou falar de modelagem, vai ter modelagem. Ela quer se tornar uma costureira de sucesso. Tá no lugar certo, Antônia, fica aqui comigo. Bom dia, Lourdes. A Cris falou que é seguidora nova de Fortaleza. Seja muito bem-vinda, Cris. Então, assim, eu não vou falar eu gosto de falar abertamente, porque você já sabe se você quer assistir essa live ou não. De qualquer maneira, fica até o final, porque só vou trazer oportunidades que você já pode começar a aproveitar. Então, vamos lá. Eu não vou falar nada contra de ter um ateliê numa cidade grande, de ter um ateliê numa cidade pequena, porque tudo tem seus prós e contras, tá? Mas eu sei que os contras você já sabe. E, inclusive, se agarra neles como desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Eu sei, tá? E essas lives de aquecimento é para te movimentar. Reforçar o que você já sabe não vai fazer você sair do lugar, entende? Mas olhar para as oportunidades e aproveitá-las vai te movimentar para conseguir ser a profissional que ganha R$ 5.000 por mês, sendo percebida como a fada madrinha de sob medida, tá? Então, essas lives de aquecimento são para te preparar, e hoje eu quero te preparar para a gente conseguir enxergar oportunidades aonde você trabalha, seja numa cidade grande ou numa cidade pequena, tá? Presta bastante atenção aqui em mim. Quer ganhar mercado? Quer ser vista como uma fada madrinha ou um mago de sob medida? Quer ter retorno financeiro? Quer ganhar R$ 5.000 por mês ou até mais com moda sob medida? Fique sempre atento às oportunidades. Pessoas que construíram algo grandioso não são as mais inteligentes, não são as mais ricas, não são as mais estudadas. São as que conseguiram ver as oportunidades antes de todos e teve a coragem de apostar. Porque é muito fácil quando a gente decide apostar numa oportunidade, quando já está todo mundo fazendo. Mas quando você consegue, tá ali sempre com um olhar de qual oportunidade que eu não estou vendo que eu posso aproveitar, qual oportunidade que não estão vendo que eu posso aproveitar, você consegue se destacar, você não existe nem concorrência nesse lugar. A concorrência é pouca.
Porque, gente, a coragem a gente pensa que a coragem é ir sem medo, mas a coragem é ir com medo mesmo. Por isso que hoje eu quero focar nas oportunidades de ter um ateliê, tanto numa cidade pequena, de ser um ateliê pequeno, de ter um ateliê que às vezes é no seu cantinho em casa, quanto ter um ateliê numa cidade grande. Vamos olhar para essas oportunidades. E eu vou te contar uma coisa, tá? Quando você olha para essas oportunidades, não importa onde você tá. Não importa onde você tá. De verdade, não importa onde você tá. Porque, como eu falei, esse lugar de aproveitar as oportunidades tem pouca concorrência. A maioria das pessoas quer fazer o que já está todo mundo fazendo. Não enxerga além do óbvio. Então, existe muita oportunidade que as pessoas não veem. Vou contar o que me ajudou, tá? Eu vou trazer um conceito aqui antes. Você sabe qual que é a sua definição de sucesso? Por que eu tô falando isso? Para mim, hoje eu tenho muita certeza da minha definição de sucesso, que é conseguir ali, ó, trabalhar e eu já consigo com o meu ateliê. Isso aqui eu já consegui fazer acontecer. Mas é trabalhar com calma na alma. E só que nem sempre eu tive certeza da minha definição de sucesso, tá? Nem sempre. Então, isso fazia eu me comparar muito. Eu moro numa cidade grande. A minha história aqui é porque eu moro numa capital. A concorrência é muito grande. E quando eu decidi abrir meu ateliê, eu vim de um cenário oposto do meu. Porque, olha, o meu, eu trabalho no meu ateliê, no meu cantinho em casa. Ele é pequeno, ele é acolhedor. Mas ele não é o ambiente mais luxuoso, não está localizado no bairro mais nobre da cidade. Não é o caso. E eu saí completamente o oposto. Eu trabalhava para marcas luxuosas aqui na minha cidade. E que são as marcas grandes, que estão localizadas no bairro nobre. Eu vim desse oposto. Quando eu comecei o meu ateliê, eu me comparava muito e eu me via assim naquela situação e eu achava que não tinha oportunidade. Eu pensava assim, quem sou eu na fila do pão? Quando eu comecei, eu não tinha nem ateliê, eu não tinha espaço físico. Eu vendia a ideia do estilista a domicílio muito sem acreditar, assim, porque na minha cabeça era uma falha muito grande, que aquilo me atrapalhava a cobrar certo, que aquilo ia me atrapalhar a ser valorizada. Quem que eu estava querendo enganar? Eu não tinha nem ateliê. Tudo isso passava na minha cabeça. Eu vim de um cenário muito diferente. Ó, eu fui em 2 dias de desfile que tá rolando aqui, né, na minha cidade, Goiás Fashion Week. E marcas, lá eu vi, inclusive, uma das marcas era uma das marcas que eu trabalhei, a primeira que eu trabalhei. Marcas grandes, eu vi colegas de faculdade desfilando, sabe? Esse universo completamente diferente, que é o universo de desfile, e que eu fiquei muito orgulhosa deles estar vivendo isso, sabe? E que hoje eu consigo, como eu tenho a minha definição de sucesso muito clara para mim, eu consigo não me comparar ou não desejar a definição de sucesso do outro. Por que eu estou falando isso? Porque olha que o meu pensamento depois com mais maturidade, tá? Eu parei para pensar, quando eu me comparava muito e quando eu achava que o fato de eu nem ter um ateliê, aquilo ali ia acabar com as chances, as minhas chances de conseguir ter retorno financeiro, eu parei para pensar, mas o que você quer? Eu não queria ter um ateliê luxuoso. Eu não queria ter que ter equipe. Eu já tinha vivido essa experiência de formar equipes, de liderar a equipe, Gente, com 21 anos, eu tinha uma equipe grande, eu trabalhava nesse lugar, nesse ateliê grande, que eu tinha que demitir e contratar pessoas. Eu não tinha maturidade nenhuma com 21 anos. E eu passei por muito dessas coisas, aprender a precificar certo, todas essas partes ali de tentar entender o que vai me trazer lucro, o que é a coleção que eu preciso fazer para
para fazer dar certo, o que ela tem que ser vendável. E eu vivi muito esse universo. E eu sabia que eu não queria isso. E eu também sabia que eu não queria fazer o mais do mesmo, porque foi o que me fez sair dos lugares onde eu trabalhava. Era muito confortável onde eu trabalhava, eu tinha uma posição de liderança. E mesmo assim, ainda me incomodava o fato, e me incomoda, porque eu fui nesses desfiles, ontem foi melhor, mas no primeiro dia me incomoda o fato da gente abordar o tema sobre moda e a gente vê tanta falta de criação. Então, me incomodava muito isso, essa questão do fazer em grande escala, sem pensado, sabe? Sem um propósito, sem um porquê. Foi esse incômodo meu que me fez sair. E do que adianta, sabe? Eu ficar me comparando com outras pessoas, sendo que a minha definição de sucesso nem era a mesma. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que às vezes, ó, você mora numa cidade grande, onde tem muita concorrência, é igual ao meu caso, ou você mora em uma cidade pequena, que às vezes tem até uma concorrência ali, mas tem pouca variedade, e aí você acredita que não vai ter cliente para você, você acha que não tem cliente que vai valorizar. E para pensar, qual que é a sua definição de sucesso? O que você quer? Para mim foi fundamental, porque depois que eu percebi, não, mas eu não quero isso. Eu quero viver devagar. Eu quero fazer as coisas com calma na alma. Eu quero viver a experiência da criação. Já que eu quero isso, eu tenho que fazer dar certo. Quais as oportunidades que o mercado, o oposto do que eu quero oferecer, não oferece que eu posso fazer? Então, se encontra no seu trabalho. Qual que é a sua definição de sucesso? Você já tem claro? Me responde aí. Ai, deixei meu copo meio aqui. Peraí. Você já tem claro o que você quer? Qual que é a sua definição de sucesso? Bom dia, Maria. Cadê? Deixa eu ver, tinha mais aqui. Bom dia, Maria. As duas Marias, verdade. Maria Lourdes, Maria Pinheiro. Bom dia para vocês. Bom dia, Alexandra. Quando eu comecei, eu não tinha muito clara a minha definição, e isso me deixava muito perdida e me deixava focando no problema. Focando, eu não tenho nem ateliê. Quem que eu quero enganar? Eu trabalho no meu cantinho em casa. Isso só me atrapalhou. Então vamos parar de dar voltas? A minha proposta que eu quero fazer para você é: vamos parar de dar voltas, tá? E assim, Bruna, mas eu moro numa cidade pequena e eu sei que cliente não quer valorizar, não vai valorizar, não paga o valor justo, só quer saber do mais barato. Aqui é impossível de ganhar 5 mil reais por mês. Eu escutava isso da Marli, que hoje é assim, um meu orgulho. Que cobrava lá R$ 280 no vestido de festa e hoje está conseguindo cobrar 1.500, 4 mil reais, 5 mil reais. Quando ela cobrava 280, o cliente chorava. E hoje ela está cobrando mais sem cliente chorar. Eu escutava isso dela. E aqui é impossível disso acontecer. E aí, o que eu quero fazer? Vou te convidar a sair da bolha. Sério. Ó, você tá aqui. Sai da bolha. Pula para fora. Nem que seja para dar uma volta de 360 graus, mas pula para fora. Vamos fazer esse exercício aqui. Porque na sua bolha, você está vendo isso. A cliente ainda te vê como a opção mais barata, então ela não paga o preço justo, porque ela acha que você é a opção mais barata. Ela não está disposta a pagar o valor justo. Mas aí, sai aí um pouco da sua bolha, tá? Mesmo você que trabalha em cidade pequena quanto em cidade grande, existem oportunidades nos dois lados, e quando aproveitada você consegue encontrar o cliente certo. Até porque não tem essa de esse é meu cliente, esse não é. Tem a questão de você conseguir criar o desejo no cliente.
Ó, a Maria falou assim: a definição de sucesso é estar alinhada com sua crença e fazer com que o que tem que ser feito. Ai, bacana, bacana. Falou que mora numa cidade grande e também tem suas dificuldades, com certeza. Bom dia, Miris. Eu vejo assim, o que eu escuto muito? Cidade pequena não vai ter cliente que valoriza. Cidade grande tem uma concorrência grande. Então, ok, vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar para as oportunidades. Então, assim, pega essa percepção aqui. Cidades pequenas, as opções de modelos e de lojas são limitadas. Vocês concordam comigo? Quem mora em cidade pequena aqui? Uma variedade pro consumidor é limitada. E é aí que a moda sob medida brilha. É aqui que a gente brilha. Porque se a gente faz sob medida, a variedade é grande, porque você vai atender a necessidade do cliente. Se você consegue se tornar um objeto de desejo ao profissional desejado da sua cidade, seus clientes eles não vão precisar nem se preocupar mais em ir para uma outra cidade, por exemplo. Porque é o que acontece muito numa cidade pequena, né? Cidade pequena, vai ter algum evento, vai ter alguma coisa assim, quer uma roupa diferente, quer algo que represente ela não vai encontrar na cidade pequena, ela vai pular lá para a cidade grande, para a cidade maiorzinha que estiver próxima. E se você consegue se mostrar como a profissional de desejo da sua cidade, gente, isso aconteceu com a Marli. Você não precisa. As pessoas. Acontece até um movimento reverso. As pessoas da cidade grande vêm até a cidade pequena para ir até em você. Se você consegue se mostrar ao profissional de desejo e com sob medida, isso é muito mais fácil. Você resolve muitos problemas da sua cliente. Por um deles, vamos entender comportamento, tá? Cidade pequena, o que acontece muito? Às vezes tem um evento. Vai ter um casamento. E aí acontece muito, e é uma preocupação de quem mora em cidade pequena. Eu vou no evento, chega lá, tem 3 pessoas com vestido igual. Com a mesma roupa. Porque a variedade, as lojas são limitadas, não tem muitas lojas. Não tem uma variedade grande. E olha nesse quesito aqui. Você pode ser a solução para esse problema. Você pode ser. Não tem solução. A não ser a cliente ter que sair da cidade dela para ir comprar um vestido. Você pode ser a solução. Eu estou falando de vestido, mas pode ser do nicho que você escolhe. Quem assistiu a live de ontem, se você ainda escolhe seu nicho de acordo com o que eu ensinei ontem, gente, presta atenção, vamos olhar para as oportunidades. Você é a solução para esse problema. Cidade pequena, menos concorrência, você consegue se destacar mais rápido. E melhor ainda, você não precisa se limitar em atender só a sua cidade. Hoje em dia, e eu estava falando isso ontem no desfile. Tudo é virtual, tudo é na internet, tudo é rede social. O consumidor, para buscar uma peça, uma roupa, uma marca, é nas redes sociais. Olha aqui, ó. Ontem eu estava no desfile e tinha uma moça que estava passando e entregando isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Não, ela não estava entregando um cartão, igual normalmente a gente faz, né? Um cartão com telefone e o nome da marca. Ela estava entregando um cartãozinho com o Instagram dela, que inclusive tem um QR Code aqui atrás, que a pessoa só filma aqui o celular e já abre o Instagram dela. As pessoas já sabem que o Instagram é a sua vitrine virtual. Isso é bom, porque antigamente só que poderia ter um retorno financeiro, poderia ter um destaque trabalhando com roupa, era quem tinha dinheiro. É quem tinha dinheiro para ter um ponto físico no lugar mais movimentado da cidade, quem tinha dinheiro para pagar propaganda lá, que seja no carro de som. Hoje, com a sua marca, na sua cidade pequena ou na sua cidade grande, trabalhando em casa, com um celular na mão, você consegue divulgar seu trabalho.
Você consegue divulgar seu trabalho. Então, não precisa se limitar. Para que você está se limitando? E aí, tem uma coisa também, sabe o que eu vejo? A gente está falando de cidades pequenas, mas eu vou falar de cidade grande também. Cidade pequena, existe um comportamento do consumidor, e vocês me falam se eu estou mentindo, tá? Mas baseado nas minhas vivências, no que eu já vivi, já vi. O pessoal, eles têm essa vontade um pouco mais da aparência, não tô falando isso como se fosse uma coisa ruim, tá? Mas de querer aparecer, de querer falar assim, eu comprei na marca tal. Ó, por exemplo, da Maria. A Maria mora em cidade grande, mas vamos falar que a Maria mora numa cidade pequena. Ela conseguiu se tornar a profissional desejada. Todo mundo que quer alguma roupa sob medida sabe que tem que ir na Maria. Numa cidade pequena, eu vejo que tem muito mais essa questão do que numa cidade grande, apesar de ter também. Mas o fato de minha roupa, eu comprei lá no ateliê da Maria. Existe esse comportamento que dá para você aproveitar muito com sob medida, que junta com aquela necessidade de representar, aquela necessidade do consumidor de querer estar vestindo algo que represente ele. E junta com o fato que cidade pequena não tem tanta possibilidades, não tem tanta variedade. Gente, olha aqui uma oportunidade que você não tá vendo. Você tá aí, às vezes, falando assim, ai, mas é que eu moro numa cidade pequena e aqui não tem cliente. Olha aqui. Bom dia, Maria. Bom dia, Marineide. Tô vendo vocês. Ó, Maria falou que também já morou numa cidade pequena. E ela fazia 5.000 a 6.000 por mês. Costurava muito mais que aqui. Tem pouca variedade numa cidade pequena. Então, vamos lá. Você que mora numa cidade pequena, olha para a oportunidade, assim. Eu já vou até adiantar aqui. Faça uma pesquisa de mercado, analise o que está faltando na sua cidade. Ó, sai da bolha. Nem que seja para curiar. Agora vamos no outro lado. Cidade grande, essas metrópoles movimentadas, tem muita demanda. Presta atenção. Cidade grande, eu sei que tem concorrência maior, mas tem muita demanda e tem pouca mão de obra diferenciada. E tem, gente. Não adianta, dá uma olhada. Eu moro numa cidade grande, aqui tem um polo de confecção, as pessoas vêm de fora para comprar roupa aqui. E mesmo assim, se eu ando nesse polo, ou se eu ando em shoppings mais, né, que é para pessoal de poder aquisitivo maior, se eu ando nesses lugares, você só encontra o mais do mesmo. Você só encontra a mesma coisa. Por que isso acontece? Falando de alguém que já trabalhou nesses lugares. Quando você tem uma loja grande, falando de alguém que tem uma loja grande, uma loja, né? Pronta entrega, grande escala. A sua margem de lucro é menor, porque os custos são maiores. Os custos são maiores. E aí, quando você tenta, o que você vai fazer? Quando você vai investir numa coleção, seja a marca que compra uma roupa já pronta ou a que produz, ela que faz, ela só vai investir no que é certo que vai vender. No que é certo que vai vender. E aí, naquele comportamento de tendências que eu já expliquei uma vez, a tendência ela começa a surgir, por exemplo, vamos falar cores vivas. Ai, agora vai começar a trabalhar com cores vivas. Ok, aí tá começando. As pessoas começam, todo mundo vai lá, compra uma roupa aqui, outra aqui de cores vivas, começa a usar. Quando a tendência chega no seu pico, é quando tá todo mundo usando. A maioria das pessoas estão usando a tendência de cores vivas. O mercado, a pronta entrega de grande escala, ele vai investir quando tá todo mundo comprando. Porque é mais certeiro de vender. E por isso que isso acontece na hora que populariza uma tendência, a tendência são estampas, animal print, não sei o quê.
todo mundo vai fazer a mesma coisa, porque é o que está todo mundo usando. Só que a gente, do sob medida, a gente ganha na diferenciação. Então, a chave que eu vejo aqui é ter um super diferencial. E a gente vê que, assim, igual, por exemplo, no meu ateliê, tu estava contando ontem, aqui na minha cidade, se eu for parar para andar, tem muito mais lojas de noivas com estilo princesa, com muita pedraria, e renda, do que minimalista. E mesmo assim, eu ainda me encontrei dentro do minimalista. Ainda consegui clientes dentro do minimalista, que é o contra o comportamento do que o mercado da pronta entrega oferece. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa pensar no nosso diferencial. Em cidade grande, você tem a oportunidade de se destacar oferecendo algo único. Porque se está todo mundo oferecendo mais do mesmo, você vem e oferece algo único. Olha, pensa comigo aqui. A variedade de estilos dentro de uma cidade grande é muito grande. A variedade de corpos é muito grande. E as pessoas querem roupas que reflitam sua personalidade, que vistam bem. Sob medida é uma resposta para isso. Vocês acham que eu tô louca? Mas eu vou falar aqui uma coisa. Toda vez que eu vejo alguém falando que é impossível, ou por exemplo, ontem, naquele comentário, que falou assim: eu fiz um comentário falando da oportunidade de se trabalhar com sob medida, e a pessoa comentou: nem começa, porque as pessoas são difíceis. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui. A maioria das pessoas está fazendo mais do mesmo por medo. Por medo. Quando você decide fazer um pouquinho diferente, não precisa nem ser muito. Não precisa nem ser uma coisa extraordinária. Mas se você faz um pouquinho diferente, você já consegue se destacar. Você já consegue encontrar o seu espaço dentro do mercado. Isso vale tanto para quem trabalha em cidade grande quanto trabalha para cidade pequena. Olha, eu tenho um ateliê pequeno dentro de casa. Tem cliente minha que é a mesma cliente da pessoa, da marca luxuosa que vende o vestido por 20 mil reais. E que vem para o meu trabalho não porque o meu vestido é 6 mil reais, 5 mil reais, é mais barato. Mas muitas vezes porque, nossa, o seu atendimento foi muito bom. Eu entrei em contato no WhatsApp com as pessoas, para aquela marca, eu já escutei isso várias vezes. Eles nem me responderam. São coisas, e aí isso torna relevante o fato de eu trabalhar em casa. Porque criar o desejo, gente. Criar o desejo. Quando você cria o desejo, o cliente deseja. Como consumidor, depois que a gente deseja, a gente paga o preço. Porque a gente vê que aquilo vai atender à nossa necessidade. Ó, vou ler alguns comentários. Ó, a Miris falou assim: acho impossível conseguir fazer 5 mil reais porque eu sou estilista, modelista e costureira. A moda hoje tem muita informação. Eu passo 7 dias para fazer um vestido de festa bem elaborado. Miris, se eu não me engano, você mora em Brasília, não é? Aqui, costureira do meu nível tem seu negócio. Nossa, Miris, você falou é impossível ou possível? Porque do jeito que você me falou, eu só vi possibilidades. Sabe por que eu vejo? Gente, olha, impossível, né? Você mora em Brasília, é isso? Gente, sério mesmo, olha, tenta olhar para fora um pouco, porque tem muita coisa que você consegue fazer que marcas grandes não conseguem. Muita, não é pouca, é muita coisa. É muita coisa.
A gente que trabalha pequeno, que trabalha igual, por exemplo, a Miris falou, com algo elaborado, que demora mais tempo, que tem um cuidado. A gente que faz assim, a gente consegue, ainda mais, ó, aqui é a chave, ainda mais se você precifica certo. Porque se você precifica certo, você não precisa pegar milhões de vestidos no mês. Você não precisa pegar milhões de vestidos no mês, no caso de quem faz vestido. E quando você consegue fazer isso, a gente consegue dar tempo de qualidade para cliente. A gente consegue oferecer exatamente o que a cliente quer. Coisas que, às vezes, marcas a pronta entrega pecam. Por quê? Depois vocês vão assim, ó. Eu não sei se aqui no Instagram, mas pesquisa também no Instagram. Mas lá na rede vizinha, na rede social que começa com T, eu gosto muito de pesquisar assim. Faz isso aqui também. Uma hashtag desabafo de noiva. No caso, para o meu nicho, né, que é noiva. A quantidade de pessoas contando suas experiências frustradas quando vão em loja pronta entrega. Seja porque esses dias eu vi um da noiva que andou por aí, chegou numa loja, ela era plus size. E aí aquela situação das vendedoras tentando empurrar os vestidos para ela e fazendo ela vestir vestido pequeno, e que para ela foi uma experiência muito frustrante, aquele povo tentando fazer ela caber dentro de um vestido 38, por exemplo. Ou gente que estava lá, queria uma coisa simples, mas estava a vendedora toda hora empurrando algo diferente do que ela quer. O que eu mais vejo são queixas assim, ou coisas simples de atendimento. A gente consegue oferecer exatamente isso. Então tem muita loja, a gente tem muitas oportunidades que lojas grandes não oferecem, que a gente pode oferecer, mesmo trabalhando numa cidade pequena ou mesmo trabalhando numa cidade grande. E aí, o que eu vejo? É um grande erro quando a gente não enxerga as oportunidades da sua cidade, quando você não consegue enxergar as oportunidades da sua cidade. Assim, eu sei que tanto você que mora numa cidade pequena, quanto você que mora numa cidade grande, só faz isso por alguns motivos internos. Avalie aí o que você acredita, o que acredita que tá rolando por aí internamente que te impede de enxergar as oportunidades. Para pensar aqui. Primeiro, medo da concorrência. Sabe, o pensamento de que já existe muitos profissionais da minha área e isso acaba paralisando o seu progresso e faz você deixar para lá. Ó, vou ler uns comentários aqui antes. A Jéssica falou assim: eu tenho umas amigas de São Paulo que casaram e mandaram fazer o vestido das damas em Brasília. Ficou pouco mais de R$ 1.000 cada vestido e elas acharam que valeu a pena. Tanto que mais uma vai casar e vai mandar fazer um vestido no mesmo lugar. Gente, olha que coisa. De São Paulo foi comprar vestido em Brasília. Olha isso. Ó, de Jesus falou assim: faço sob medida, bacana. Tá, vou ler nos comentários de vocês aqui. Deixa eu ver aqui também. Tá. Vamos lá. O que eu vejo? Primeiro, o medo de concorrência. Você só deixa de enxergar as oportunidades por conta disso. Alguns motivos internos. Primeiro, o medo de concorrência. Esse pensamento de que já existe muita gente fazendo e aí eu vou deixar para lá. Segundo, falta de autoconfiança. Falta de confiança nas suas habilidades. Isso aqui pode ser um grande obstáculo e isso atrapalha a gente não só em se ver como marca, tá? Mas atrapalha quando você vai precificar, quando você vai dar valor no seu trabalho, como você vai ser vista. É uma dúvida, né? Será que eu sou boa o suficiente para competir no mercado de moda sob medida da minha cidade? Igual eu pensava, quem sou eu na fila do pão? Terceira coisa, um motivo interno que te faz não conseguir enxergar a oportunidade da sua cidade, seja ela pequena ou grande. Resistência à mudança.
Isso aqui, gente, isso aqui, o que eu mais vejo, resistência à mudança, de fazer algo diferente do que os outros estão fazendo. E aí você fica lá fazendo mais do mesmo, fazendo o que não tem a ver com você, vivendo a definição, querendo viver a definição de sucesso do outro. E é uma resistência à mudança. Se você fala, vê alguma coisa nova, diferente, que seja nas redes sociais, já é uma resistência, isso aqui já não vale, isso aqui já é mentira. Resistência à mudança. Quarta coisa, desvalorização do próprio trabalho. E eu vejo que tem muito a ver com a falta de confiança nas suas habilidades, que é a questão de você mesmo subestimar o valor do seu trabalho. Sabe, cobrando preços lá embaixo para competir, mesmo quando, se você colocar na ponta do lápis, tá levando prejuízo. E aí, isso não só afeta os seus lucros, tá? O seu retorno financeiro, mas afeta também a percepção de valor por parte dos clientes, como o cliente te vê. O quinto erro que eu vejo que faz você não enxergar as oportunidades da sua cidade. Foco exclusivo na técnica. Concentra apenas seu aprimoramento em técnicas, seja de costura, de modelagem, acabamento, que seja, ignorando aspectos que são igualmente importantes, como vendas, como atendimento do cliente, a experiência que o cliente vive com você. Sob medida é a experiência da criação. Qual é a experiência que você está criando? Esse é um outro erro também que faz você não enxergar as oportunidades. Porque te faz focar numa coisa que é importante, técnica é importante, aprimorar seu conhecimento em técnica é importante. Mas quantas costureiras, quantos profissionais dessa área você vê que tem uma baita habilidade, mas que não consegue cobrar um preço justo porque o cliente está chorando? Será que isso é tão definitivo assim? Sexto, comodismo. Ó, isso aqui vai doer, tá? Mas eu quero te movimentar. Mas se acomodar na zona de conforto, deixando de buscar as oportunidades de crescimento e inovação, que é o que eu falei. Eu tô acomodada, eu tô na minha zona de conforto. Quando eu olho para o problema, aonde você vai se manter? Na zona de conforto. Ixi, gente, ó, problema, se você quiser encontrar, o que você mais vai encontrar. Motivo para você ficar parada é o que você vai mais encontrar. Quais escolhas você está fazendo? Escolher ficar parada, focando no problema, ou escolher pensar na solução? Parece que não tem a ver com costura, mas tem tudo a ver com empreender. Tem tudo a ver em você conseguir se tornar uma fada madrinha do sob medida que ganha 5 mil reais por mês ou até mais. Tem tudo a ver. O último erro que eu vejo que te impede de não enxergar a oportunidade aí na sua cidade, mesmo ela sendo pequena ou grande. Não entende o valor da exclusividade. Não compreende o poder de oferecer peças exclusivas e personalizadas. Tá vendendo roupa sob medida como se fosse uma costura. Não desvalorizando a costura, mas é como o cliente vê. Tá vendendo uma roupa exclusiva, personalizada, como se fosse uma roupa à pronta entrega. Ou pior, abaixo da pronta entrega. Não entender que o sob medida são peças únicas, que atendem à necessidade individual do seu cliente. Isso aqui tem valor. E aí, deixa eu trazer uma reflexão aqui para você. Eu estou mostrando aqui algumas oportunidades que talvez você não esteja vendo, ou que às vezes você está vendo, mas acha muito difícil para você fazer acontecer. Deixa eu perguntar uma coisa sincera, você nem precisa me responder. Avalie aí dentro de você. Por que você está se permitindo viver essa história? Por que você está se contando essa história? Sabe? Qual história você está preferindo escutar?
Ah, eu moro numa cidade pequena que não vai ter cliente. Ou, nossa, eu moro numa cidade pequena e aqui não tem variedade, aqui não tem exclusividade, o cliente não consegue encontrar nada diferente. Eu vou ser a profissional que oferece isso. Eu vou ser a profissional que atende a necessidade do cliente. Qual a história que você está se contando? Ah, eu moro numa cidade grande. Nossa, muita concorrência. Eu moro num bairro afastado. Ninguém vai querer pagar o valor mais alto vindo aqui na minha casa. Eu trabalho em casa. Ou, deixa eu olhar para o mercado. Olha o que o mercado da Pronto Entrega não está oferecendo, que eu que ofereço sob medida consigo oferecer. Que eu que trabalho pequeno consigo oferecer. Por que que você está se contando uma história que não te leva a um lugar nenhum? Por que você está se permitindo viver essa história que não te leva a lugar nenhum? Não faz muito sentido. E eu não estou invalidando o fato de você sentir medo, o fato de você ter suas lutas. Eu super concordo. Eu passei muito tempo me paralisando por conta de várias crenças e várias lutas minhas. Não tô. Isso é difícil. Isso é difícil. Sair desse lugar é difícil. Mas para pensar. Por que que eu vou escolher nutrir a história de que eu não consigo do que a história de que eu consigo? Por que que eu vou escolher nutrir isso? Para pensar aqui comigo. O que de ruim pode acontecer se você virar o disco? Meu pai falava muito isso para mim. Quando eu estava querendo muito alguma coisa, pedindo alguma coisa, pai, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, e insistindo, ele falava, vira o disco. Vira o disco. O que de ruim pode acontecer se você virar o disco? Começar a focar no que pode funcionar e não no que não pode funcionar. Para pensar. O que de ruim pode acontecer se você fizer isso? É medo de falhar? Mesmo que falhe, você já não acha que vale a pena se permitir tentar viver o seu sonho do que não tentar de jeito nenhum? São questionamentos que para pensar. Porque se a gente racionaliza, se a gente tira um pouco o medo, não faz sentido. Não faz sentido você se permitir viver essa história, se contar essa história. Sendo que tem oportunidades, pode ter certeza. O problema que você está vendo aí, que parece ele ser gigantesco, tem uma oportunidade por trás. Gente, lá no desfile, eu ganhei o convite, né? Mas além do convite, você precisava levar 2 quilos de alimento não perecível. E foi, para mim, nossa, foi uma luta aqui, sabe? No primeiro dia, que foi feriado no primeiro dia, aqui na minha cidade, aniversário da minha cidade. E eu deixei muito para depois para comprar esse alimento. Comprei ele mais caro, num lugar que é o mais caro, porque já tinha supermercado fechado. Uma coisa. Segundo dia, a mesma coisa. Pedi para o meu pai comprar para mim, que ele foi no supermercado, porque eu não estava com tempo para ir comprar. Quando eu cheguei lá na porta, tinha um rapaz vendendo alimento não perecível. Ele foi lá, provavelmente tentou comprar do mais barato e estava lá na porta falando: olha o alimento não perecível. Por quê? Porque com certeza, como eu que não tinha tempo, tinha um monte de gente que às vezes até esqueceu. Chega lá na porta do cirurgião e agora não trouxe alimento. O que eu quero trazer com essa história? O que eu parei para pensar na hora? Sempre tem uma oportunidade que alguém não está vendo. Não tinha ninguém lá vendendo alimento não perecível, era um estádio. E ele estava lá, sozinho, no estacionamento, no escuro, colocou os alimentos assim em cima do capô do carro dele e estava vendendo alimento. E estava vendendo. Oportunidade é o que não falta. A gente só precisa olhar. É porque a gente fica muito focado no problema. Sai, ó, se convida a sair dessa bolha. Só para dar uma cunhada. O que não estão oferecendo? Nada de ruim pode acontecer com isso. Maria falou, ele enxergou a oportunidade onde ninguém viu, exatamente.
Ó, a Maria falou, são as historinhas que contam para nós mesmas, colocando desculpa em fazer o que para não fazer o que tem que fazer. Gente, isso vai acontecer, tá? Eu não tô julgando. Marineide, vai ficar gravada, tá? Depois você tenta assistir de novo, se tiver caindo demais aí, que ela falou que tá meio chuvoso na cidade dela. Ai, como eu queria chuva aqui, Marineide. Mas vai ficar gravada por tempo limitado. Então, vocês, ó, indica essa live para quem vocês conhecem que trabalha com sob medida do sonho em trabalhar. Reassiste, assiste alguma que você não assistiu durante a semana, para não perder esse conhecimento, tá? Então, assim, gente, ó, presta bastante atenção. Medo vai acontecer. O medo, ele vai acontecer. Eu não estou tirando isso, que isso a gente se conta essas histórias porque a gente está com medo. Mas até quando você vai se deixar parar achando que você precisa não ter medo, ao invés de ir com medo mesmo? E vamos combinar? Eu não conheço sua história, mas provavelmente é de muita luta. Você merece tentar fazer dar certo. Você merece olhar a outra perspectiva. Você merece virar o disco. Olhar pelo lado de que eu consigo, o que eu posso fazer, o que pode dar certo, do que o que vai dar de errado. Eu vejo que falta muito isso na gente. Por que eu tô falando isso? Nem é assunto da live, mas eu senti muito isso. E eu ainda sinto muito medo, mas eu decidi que eu vou com medo mesmo. Porque eu prefiro ir do que não ir, do que ficar parada. É igual eu tava falando nos stories ontem. Ai, não, eu aconselho não trabalhar com moda sob medida porque as pessoas são difíceis. E aí, tá fácil para você do jeito que tá? Trabalhar pequeno é fácil? Trabalhar grande com funcionários é fácil? Sofrer todo mês de não ter resultado financeiro é fácil? Você tá sentindo na pele se você estiver vivendo isso. Mas e aí? Tentar lutar para conseguir também é fácil? Não é. Eu jamais vou falar para você que não é fácil. Mas, difícil por difícil, eu prefiro no difícil que tem resultado. Tem ao menos chance de eu ter resultado. Então, eu vou viver o difícil, sabe? O difícil de não conseguir nem me pagar um salário, o difícil de não conseguir ter retorno financeiro, de não ter crescimento financeiro. Ou o difícil, às vezes você está tendo retorno, mas para isso você tem que trabalhar muito. E aí, o difícil de não conseguir ter tempo para a família. Tudo isso é difícil. Ah, mas é difícil eu começar a apostar em mim, em conhecimento que realmente vai me trazer retorno financeiro. É difícil eu investir no meu próprio negócio sem ter dinheiro para investir, arriscar, apostar. É difícil eu ter disciplina para assistir uma live 9 horas da manhã todos os dias. É difícil. Qual difícil que vai te trazer resultado? Qual difícil que vai te levar na sua definição de sucesso? São coisas que a gente precisa avaliar, porque eu vejo que por trás desse medo e dessa fala de eu moro numa cidade pequena, então aqui não vai ter cliente. Eu moro numa cidade grande, então aqui tem muita concorrência. Nessa fala, por trás, tá tudo isso que eu te falei aqui, esse medo de deixar, que é a ponto de se deixar paralisar. E aí, um passo simples para você, simples assim, né? Mas um passo que já dá para você conseguir fazer é o que eu te falei. Sai da bolha, faz uma pesquisa de mercado, anda como se você fosse o seu cliente nas lojas que oferecem o mesmo tipo de roupa que você. Analisa as coisas, enxerga as oportunidades. Eu consigo ter retorno financeiro, eu consigo trabalhar menos, ganhando mais. E curte aí, tá? Gente, quem tá no YouTube, curte isso aqui que eu tô quase conseguindo bater uma meta aqui no YouTube. Boa. Então, se você curtir, compartilhar, você vai me ajudar muito. Então, curte, compartilha aí, comenta. Faz de tudo que tem direito aqui, tá? Um beijo, tamo junto.